De volta já aqui com Bem Assim, ó. Hoje, dia 1º de agosto, é o Dia Mundial do Idoso, tá? E essa parcela da população possui muitos direitos que nós vamos esclarecer agora aqui no estúdio do Bem Assim com o advogado Felipe Ataíde. Muito bom dia, doutor Felipe. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Muito bom dia, Mara. Bom dia a todos os amigos e amigas que nos assistem de casa. Prazer enorme estar aqui falando sobre um tema tão relevante. Sim. Que merece um olhar mais sensível, tanto por parte da sociedade, como também do poder público. Quando eu falo sociedade, eu falo de nós, certo? Porque a tendência natural é que todos alcancem a melhor idade. E nem sempre hoje nós temos essa sensibilidade de dar ao idoso o devido respeito, a tratá-lo com a devida dignidade de quem já cumpriu toda uma etapa existencial e merece agora ter tudo de forma mais facilitada, como a nossa legislação, né, da parte do poder público vem colocando. Isso. E aí, para isso existe a lei, né? Para isso existe o direito do idoso, que é o que eu gostaria que a gente esclarecesse aqui alguns pontos para o pessoal de casa que nos assiste. Doutor, primeira coisa, a partir de qual idade é considerado uma pessoa idosa? Tanto de acordo com o Estatuto do Idoso, como também pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, a partir dos 60 anos de idade. Tá. E é um critério rigorosamente igual para homens e para mulheres também. Essa parcela da população possui direitos, né? Quais que são os principais? A gente vê muito prioridade, né? Algumas passagens são gratuitas. Vamos esclarecer sobre isso para o pessoal? Exatamente. Hoje o Brasil conta com aproximadamente 30 milhões de idosos no contexto da sua população. E quando a gente fala nesses direitos, é muito comum, como você colocou, a questão da prioridade. Então, o idoso ele tem uma prioridade na tramitação dos seus processos judiciais, ele tem em passagens interurbanas, certo, de ônibus, de metrô, o direito a alguns assentos reservados, ele tem direito a a passagem gratuita. Quando a gente fala do lazer, ele tem também o direito ao acesso ao lazer, como a saúde, a segurança, tudo isso de forma privilegiada. Porque o que é o nosso Estatuto do Idoso? Como cidadão que ele é, independente da faixa etária, ele tem uma gama de direitos constitucionais assegurados. Sim. E por estar na condição de idoso, a gente traz de uma forma mais delicada e, ao mesmo tempo, de uma forma mais impositiva, a necessidade de se observar esses direitos. É importante destacar também, como poucas pessoas têm conhecimento, o idoso ele tem sempre o direito de ter um acompanhante em procedimentos de saúde, excetuados aqueles que, por ordem médica, como a UTI, não possa ter outra pessoa junto. E esse acompanhante, inclusive, tem direito às refeições, a todo o tratamento que o próprio paciente está tendo. É ótimo que a gente esclareça isso, porque poucas pessoas sabem disso, né? Nós ainda vamos esclarecer muitas outras coisas. E eu gostaria agora de colocar um ponto que existe, que a gente precisa falar. Maus tratos, né? Maus tratos de idoso. É crime, doutor? Exatamente, é crime, certo? Quando a gente fala em maltrato, em violência propriamente dita, isso nos remete primeiramente à violência física, que de fato acontecem, as agressões. Mas a gente tem que entender que, além da agressão física, a gente tem a agressão verbal, os gritos, o constrangimento, a forma de falar, sim, o que falar para o idoso. E, por incrível que pareça, a estatística mostra que isso acontece muito dentro de casa, com familiares, como também com a figura dos cuidadores, que nem sempre tem a devida diligência para o caso. E também a questão da violência patrimonial. O que é que isso significa? O uso indevido, não autorizado de cartões de crédito, sim, de saques de aposentadoria, de saques de benefício. Então, tudo isso, o idoso ele precisa saber que ele pode contar com o poder público, com o Ministério Público, ele pode acionar a Delegacia de Polícia Civil com o boletim de ocorrência ou também contar com uma assistência jurídica quando for o caso. Abandono também é crime? Abandono é crime, infelizmente acontece bastante. Sim. Acontece bastante. O idoso hoje, puxando um gancho do abandono, ele tem o direito de acionar judicialmente os seus filhos, os seus familiares, para receber os alimentos, que são valores necessários para a sua manutenção, para a sua subsistência. Feira, medicação. E na hipótese de não ter com quem contar na sua família,
a nossa legislação concede ainda o direito dele buscar o poder público para receber esses alimentos, Sim. certo? A questão da nossa seguridade social. Então, ele recebe um benefício de prestação continuada, que quando a família não pode prestar essa assistência de alimentos, o poder público supre essa lacuna. Então, no caso, o idoso tem direito à pensão alimentícia? Tem direito. E na hipótese de a família não poder suprir, não poder arcar, ou dele não ter familiares com quem contar, ele aciona por meio do INSS. É bom a gente esclarecer isso, porque quando a gente fala de pensão alimentícia, de alimentos, está totalmente ligada à questão de abandono parental, né? Isso, ou do exatamente. pai ou da mãe. Mas não, tá, gente? Família também tem que cuidar do idoso, né? Exatamente. Muito interessante. Outro ponto que eu tinha anotado aqui, doutor, trabalho na terceira idade. É permitido? Não só é permitido, como é uma excelente oportunidade quando a gente volta para aquela história da responsabilidade da sociedade, é entrosar, engajar o idoso. Porque existe um senso comum de que o idoso é ultrapassado, Sim. que ele não serve para uma atividade comercial, por exemplo. Quando, na verdade, ele tem tanta experiência acumulada, mais do que nós, e ele tem tanto a contribuir, muitas vezes a gestão da parte da iniciativa privada não tem essa visão. E é muito importante contar com eles. Muito importante. Então, trabalho na terceira idade é permitido, sim. Outro ponto que eu anotei aqui, que Jorge já começou a falar um pouquinho, mas eu queria até que nós estendêssemos. Atendimento preferencial deve ser respeitado? Deve ser respeitado. Infelizmente, nós temos nos noticiários casos lamentáveis de idosos que chegam até a óbito na porta de hospitais clamando por atendimento, o que é um verdadeiro absurdo, porque é uma questão orgânica, é uma questão de saúde. Além de todo o contexto do respeito à pessoa idosa, o próprio organismo do idoso ele tem uma deficiência se comparado a uma pessoa da meia-idade, da fase adulta. Então, por tudo isso, a nossa legislação confere que a saúde pública, tanto a iniciativa privada que cuida da saúde, dê prioridade ao atendimento do idoso. Tá. Além da saúde, a gente também vê em bancos, em lojas. Todos os estabelecimentos devem respeitar essa prioridade. Estacionamentos, né, também. Exatamente. A famosa fila preferencial. Isso. Né? Então, gestantes, lactantes com crianças de colo, a pessoa idosa, todos eles têm direito a ser atendido de forma mais célere, de forma mais rápida, no contexto das filas. E o estacionamento também. E a gente precisa respeitar isso, tá? Caso um idoso ele tenha algum direito violado, como é que ele deve proceder, doutor? Muito importante a sua pergunta, porque é o famoso como resolver. Isso. Né? Fui lesado, fui desrespeitado, e agora, como proceder? Então, a resposta para essa pergunta, eu vou puxar aqui duas vertentes. Se a gente está no contexto de uma relação de consumo, ou seja, se eu, idoso, sou cliente de um serviço, eu posso primeiramente procurar, de repente, o PROCON. Se eu sou cliente de um plano de saúde que está me cobrando um aumento abusivo, que está duplicando a minha mensalidade, ou que no contexto de um hospital, de uma emergência, eu fui preterido no atendimento, eu posso procurar o PROCON, certo? Para que o estabelecimento venha a ser fiscalizado e eventualmente multado. Se eu desejo ser indenizado pelo sofrimento que eu causei, eu vou acionar o judiciário por meio de um advogado, da Defensoria Pública. E se agora o idoso ele foi lesado de outro ponto de vista? Ele foi abandonado, ele sofreu uma agressão, ele está tendo o seu patrimônio dilapidado sem autorização por um familiar, por um cuidador. O que é que ele faz? Ele vai procurar a Delegacia de Polícia Civil, certo? Faz um boletim de ocorrência, que pode virar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. O Ministério Público é acionado e existe todo um inquérito para apurar o que de fato aconteceu e salvaguardar os direitos dessa pessoa idosa. A gente vê que tem muitos idosos que têm medo, né, doutor, de denunciar, tem medo de procurar as autoridades para buscar ajuda nesses casos, né, em que ele está sofrendo abusos, maus tratos, enfim, está sofrendo violência patrimonial. Mas é importante que ele busque, né, os seus direitos, que ele busque a sua ajuda, porque o poder público ele tem o dever de cuidar desse idoso, né? Com toda certeza. É muito comum esse receio, porque muitas vezes não é da rotina da pessoa, não só do idoso, mas do cidadão está com um processo judicial, está resolvendo uma questão, está abrindo um procedimento na delegacia. Mas é preciso refletir e entender
Que bom que a lei existe, que bom que o Ministério Público existe, que bom que nós temos uma assistência. Então, por que não acessá-la, principalmente quando a gente precisa buscar corrigir um problema que estamos sofrendo? Para a gente fechar, gostaria que você deixasse sua mensagem aí nesse Dia do Idoso, né, para todos os idosos que estão nos assistindo, até mesmo você que é familiar, que é parente de algum idoso. O que é que o senhor fala? Com certeza. Então, primeiramente, desejar os meus mais sinceros parabéns para todos aqueles que cumpriram com louvor toda uma etapa de vida e agora estão desfrutando da melhor idade. E segundo, chamar a atenção para uma reflexão, que como tratei aqui no início, tanto da parte da sociedade, que somos nós, como também do poder público. Da parte da sociedade, quanto ao zelo, ao carinho, à atenção, à inclusão social do idoso, inclusive no mercado de trabalho, e do ponto de vista do poder público. O nosso Estatuto do Idoso ele existe desde 2003, mas o que a gente não vê é a aplicação, a fiscalização, a correção dessas condutas e o empenho nas políticas públicas para fazer com que o idoso seja respeitado e tratado com a dignidade que merece. Isso mesmo, vamos todos nos informar, tá, gente? E respeitar o direito desses idosos, né? O nosso dever como sociedade, para que a gente viva sempre em harmonia. Doutor Felipe, quem quiser entrar em contato, como é que pode fazer com o senhor? Sim, o e-mail é felipeataide.adv@gmail.com. Agradeço bastante a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Muito obrigada, pode deixar. Obrigada mesmo, tá? Bom dia. Obrigado, igualmente. Você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também aí pela sua companhia, mas você não vai sair daí não. Ainda tem coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Já já eu estou de volta.